Fala, meus alunos preferidos, Newton aqui com vocês, né, para a gente dar continuidade à nossa série de vídeos aí do conteúdo do sexto ano. Hoje, na nossa aula número 3, a gente vai conversar um pouco, bater um papo sobre o tempo histórico e o tempo cronológico. Né? A gente tem como objetivo nessa aula de hoje reconhecer as principais características do tempo histórico e do tempo cronológico, compreender a noção de construção social tanto do tempo histórico quanto do tempo cronológico e apontar as principais divisões tradicionais do tempo histórico. Então, nessa aula, a gente vai estudar o tempo histórico e o tempo cronológico, né? E dentro desse universo, né, de tempo histórico e cronológico, a gente vai abordar o tempo histórico, o tempo mecânico e o tempo da natureza. E também a periodização tradicional da história. Então a gente tem essa imagem, né? Vocês saberiam me dizer a que se refere essa imagem? Vocês poderiam estabelecer uma relação entre essas duas imagens? A primeira fotografia contém 2 relógios de sol do século XV da região de Sagres, em Portugal. Esse local esse local entrou para a história por ser um ponto de encontro para navegadores trocarem experiências marítimas. Já a segunda imagem é uma réplica grega da clepsydra, uma tecnologia da antiguidade para se contar o tempo. A relação entre essas duas imagens é que tanto o relógio de sol quanto a clepsydra é que ambas servem para medir o tempo. O tempo cronológico, que são os calendários, relógios mecânicos, eles foram criados pelos seres humanos. É o resultado de uma convenção, isto é, de um acordo entre eles. Mas os historiadores não se interessam apenas em situar os acontecimentos no tempo, mas também pelas mudanças e permanências que ocorreram nas sociedades humanas ao longo do tempo. Esse tempo relacionado às mudanças e permanências na trajetória dos seres humanos na Terra é chamado de tempo histórico. Mas atenção, as mudanças não ocorrem do mesmo jeito e nem no mesmo ritmo em todo lugar. É que cada povo tem um tempo e um ritmo que lhes são próprios. Os brasileiros que habitam cidades com muitos prédios, avenidas largas e luminosos, por toda a parte vivem de um jeito e num ritmo muito parecido. Eles vivem no mesmo tempo histórico. Mas o tempo histórico da população do campo, onde a vida, de modo geral, está ligada ao trabalho do campo, ao trabalho na agricultura, com o tempo da colheita, é o mesmo ritmo da população da cidade. Na foto a gente pode observar uma agricultora, pioneira de horta orgânica, que é uma horta livre de agrotóxicos. Essa foto foi tirada em Brasília em 2009. Então, portanto, nem todos os habitantes do Brasil vivem do mesmo jeito e nem no mesmo ritmo. Os caiabe indígenas do Rio dos Peixes, no norte do Mato Grosso, por exemplo, vivem em um tempo histórico diferente dos habitantes de cidades brasileiras. Observando calendários dos caiabe, percebe-se que eles organizam sua vida com base nos acontecimentos naturais, isto é, guiam-se pelo tempo da natureza. Então vamos lá. Uma breve perguntinha, para a gente dar aquela fixada no nosso conteúdo. Então, o que é o tempo histórico? O tempo relacionado às mudanças e permanências na trajetória dos seres humanos na Terra é chamado de tempo histórico. Os brasileiros que habitam cidades com muitos prédios, avenidas largas e luminosos, por toda parte vivem de um jeito e num ritmo muito parecido. Eles vivem no mesmo tempo histórico. Então, a gente vai falar um pouco sobre o tempo mecânico e o tempo da natureza. O tempo mecânico é o tempo do relógio, de pulso, da parede, do celular digital.
ele cronometra pontualmente o tempo da hora, do minuto, do segundo. Existem tecnologias de precisão milimétricas que cronometram o centésimo e até o milésimo de segundo. O tempo mecânico passou a ser fundamental para as sociedades industriais a partir do século XIX, para organizar o trabalho das fábricas. E existe o tempo da natureza, medido pelas tarefas dos trabalhadores do campo, pelo despertar do galo na madrugada, o horário de ordenhar a vaca de manhã, pelo sol, pelas plantas, pela natureza. O canto do galo é simbólico histórico, que o início do dia para o trabalho no campo está se aproximando. A periodização na história. Para facilitar o estudo da história, os historiadores do século XIX dividiram a longa trajetória humana sobre a Terra em 5 grandes períodos que estão representados a seguir. Quais foram esses períodos? A gente tem a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. A pré-história pode ser considerada o período com maior tempo, pois vai do surgimento do gênero Homo, há cerca de 2 milhões de anos, até a invenção da escrita, ocorrida por volta de 3.500 a.C. Na imagem, réplica de uma reconstituição de um crânio da espécie Homo habilis, cerca de 2 milhões de anos antes de Cristo. Aqui a gente pode ver a imagem de uma linha de tempo que apresenta a teoria evolutiva da espécie Homo, há cerca de 2 milhões de anos, que começou com o Ramapithecus, Homo habilis, Australopithecus, sucedendo o Homem erectus, o Homem sapiens, o Neandertal. Então a gente consegue ver toda essa linha de tempo que representa a teoria evolutiva da espécie Homo. Que isso começou, essa evolução, há cerca de 2 milhões de anos antes de Cristo. Então vamos de quiz, uma perguntinha bem básica aí, só para nós fixar o nosso conteúdo da aula de hoje. Então vamos lá. Qual das alternativas abaixo é um exemplo de tempo mecânico? Na nossa alternativa A a gente tem relógio do despertador, na alternativa B, relógio de sol, como alternativa C, o trabalho da colheita, e na alternativa D, o cantar do galo. Então, como resposta correta para a nossa questão do quiz, um exemplo de tempo mecânico, a alternativa correta é a alternativa A, relógio do despertador. Então, pessoal, o que a gente aprendeu na aula de hoje? Que a gente aprendeu sobre o tempo histórico e tempo cronológico. Então, a gente aprendeu o tempo histórico, tempo mecânico e o tempo da natureza e a periodização tradicional da história. Uma breve passagem pelas nossas referências. O professor Newton agradece mais essa oportunidade de estar com vocês, de passar conhecimento para vocês, e agradeço de coração a todos. Muito obrigado. Não esquecendo que a gente também está no Facebook, tá? A gente tem a página no Facebook História com o Newton. Então, quem puder passar lá, seguir, compartilhar, curtir a página, vai estar nos ajudando bastante aí no nosso início de trajetória. Fiquem todos com Deus.